300 por hora. Apresentação: Eduardo Paganella. Boa tarde aos nossos ouvintes, agora 1h04. A temperatura neste momento na casa dos 25 graus em Porto Alegre, céu encoberto, está no ar o Guaíba 300 por hora, o programa para você fanático por velocidade, comigo Eduardo Paganella e o jornalista do Correio do Povo, Bernardo Berch. Muito boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Hoje tem conversa ao vivo com o piloto Djalma Fogaça, campeão de Fórmula Ford, campeão na Fórmula Truck, ex-piloto da Stock Car e várias categorias do automobilismo brasileiro. Hoje é chefe de equipe da Truck. Conosco aqui no estúdio também o jornalista Flávio Bandeira para tratar sobre o início dos testes para a temporada de 2015 da Fórmula 1. Lembrando que você pode participar da programação através de mensagem do WhatsApp da Rádio Guaíba, 9388-7532. Lembrando ainda que este programa poderá ser conferido na íntegra no blog Pit Lane, no site do Correio do Povo. Muito bem, Manuel dos Santos que está na mesa de áudio. Vamos conferir os destaques do Guaíba 300 por hora. Uma conversa com o piloto Djalma Fogaça. Corrida na Fórmula Indy que ocorreria no Brasil é cancelada. E ainda as últimas informações da temporada 2015 da Fórmula 1. Manuel dos Santos na equipe, na mesa de áudio. Damos início ao programa de hoje conversando com o nosso piloto entrevistado do dia deste sábado, Bernardo, piloto Djalma Fogaça. Você quer fazer as honras, por favor, do Djalma que está no telefone? Djalma Fogaça é uma grande figura do automobilismo brasileiro aí, com muita história, correu de monoposto, correu de carro de turismo, correu de caminhão, corre de caminhão ainda, então tem muitas histórias e quem sabe dá uns palpites aí também de Fórmula 1, que a gente sempre gosta de pedir algum. Muito bem, Djalma, você nos ouve, muito boa tarde. Boa tarde a todos aí, boa tarde a todos os ouvintes. Ouço muito bem, prazer enorme estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. O Bernardo estava relatando aqui antes do programa que você tem muitas histórias aí no segmento de automobilismo, foi campeão de várias categorias. Queria rapidamente, seu currículo aí é bastante extenso, né, Djalma? Cara, vou começar a falar de quando comecei e do que eu andei, a gente vai até a noite aí. Mas eu comecei no fim de 82 e eu já tinha, na época, 19 anos de idade, quer dizer, comecei muito tarde. Eu nunca tinha visto um carro de corrida na frente. E aí fui ver uma corrida nos Playboy, numa rua, na cidade que eu moro, aqui em Sorocaba, andando de kart, me apaixonei e um mês depois já estava andando. Foi um negócio assim, e aí para ir pro carro, para ir pro Fórmula, foi um negócio assim meio meteórico, mas eu achei que foi legal, porque hoje eu vejo muitos pais que colocam o filho para andar com 6, 7 anos de idade, cada um é cada um, mas eu particularmente não acho legal, porque eu acho que a criança tem que ser criança, entendeu? Uhum. Então, e adulto você já sabe o que você quer e aquilo eu decidi sozinho, era aquilo que eu queria fazer. Hoje em dia a gente tem piloto adolescente na Fórmula 1, né? Vamos ter o Max Verstappen, esse com 17 anos. Já vou aproveitar o ensejo aí, vai dar a pergunta, o que tu achas disso, né? De ter gente tão jovem andando de Fórmula 1? Eu acho, por um lado, eu acho bacana, por causa porque é uma promoção para a categoria, né? Vai estar numa Red Bull. Mas, por outro lado, eu não acho bacana porque, de repente, tem tanta gente que a Fórmula 1 é um funil, né? Você é a mesma coisa, você vai lá, estuda pra caramba e vai fazer uma faculdade para ser poucos escolhidos. Daqueles poucos escolhidos, tem alguns segmentos que estão muito poucos que vão entrar. E isso é na Fórmula 1. Então, o cara também trabalha para aquilo, começa cedo, se priva de muitas coisas na vida, na adolescência, faz um monte de categoria, passa por todas elas, arrumando patrocínio, que é a coisa mais difícil que tem.
até tentar chegar na Fórmula 1. Aí chega um lá que sai do kart, faz algumas corridas, tá na mamadeira ainda e senta no Fórmula 1 numa das melhores equipes, entendeu? Por um lado eu acho legal, por outro eu acho que tira o espaço de muita gente que teve o sonho, que está tentando até hoje, entendeu? Djalma, você chegou a correr a Fórmula Ford e não teve interesse em entrar na Fórmula 1, não teve interesse em seguir no segmento de Fórmula. Você é muito conhecido pela Fórmula Truck, inclusive o primeiro caminhão, assim, que eu lembro de ter ganho foi um caminhãozinho amarelo seu, viu? Até tô admitindo isso aqui. É verdade. Foi logo que eu entrei na Volvo. Já faz bastante tempo. Enfim, mas você chegou a andar, a querer ingressar nesse mundo da Fórmula? Na realidade, eu tive uma carreira meteórica no Fórmula e com muito sucesso. Então, eu fui campeão brasileiro de Fórmula Ford em 1988, 2 anos depois estava na Fórmula 3. Depois fui para a Europa na Fórmula Opel, ganhei corrida lá fora, fui quinto no campeonato europeu. Sim. Aí o próximo passo era a Fórmula 3000. Então, eu fui fazer Fórmula Opel na Europa porque eu campeão 15 corridas e 9 delas eram com Fórmula 1, preliminares de Fórmula 1. Inclusive ganhei uma preliminar em Imola, na Itália, numa corrida que o Prost rodou na volta de apresentação com a Ferrari. Eu ganhei essa corrida preliminar. Essa é famosa. E aí o que aconteceu? Eu fiz esse campeonato por causa de aprender as pistas, porque a Fórmula 3000 era a última categoria antes de chegar na Fórmula 1. Uhum. E eu não conseguia a verba necessária para dar o último passo. Os especialistas em Fórmula, até hoje, eles falam que eu fui um dos pilotos brasileiros que foi uma judiação não ter ido para a Fórmula 1. Eu acho legal esse tipo de coisa. Você ouvir de um cara que é especialista, né? Pro ego é bom. Mas para mim, não teve problema nenhum. Eu convivi muito bem com isso, de não ter chegado. Voltei para cá em outras categorias. Teve uma época também que eu tinha decidido que eu ia tentar a Fórmula Indy. E aí eu estava vendendo as coisas que eu tinha para ter a verba necessária para ir para a Fórmula Indy. No outro dia, quando tinha decidido isso daí, no outro dia, num treino antes das 500 milhas de Indianápolis, morreu o cara, o piloto que tinha feito a pole. Foi Scott Brayton. Falei, eu não vou sair daqui e dar uma cabeçada no muro daquele lá e perder a vida ou ter alguma sequela. Vou ficar por aqui. E fui para a Fórmula Truck logo no comecinho, no segundo ano de vida dela. E sou muito feliz lá até hoje. Agradeço a Deus todos os dias de indo para 52 anos ainda tá guiando, entendeu? Bacana isso. Você, além de piloto, chefe de equipe agora. Agora não, né? Já uma estrada aí. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência aí de ser chefe de equipe na medida que você já tem o conhecimento lá do caminhão, né? Você não fica irritado ali quando alguém erra, alguma coisa assim? Um piloto seu cometeu um erro. Pô, vem cá que eu vou te ensinar. Vem cá que eu vou te ensinar a fazer. Eu fico. A gente teve o ano passado um caso até desse daí. Nós andávamos em 3 ano passado, né? Eu, o Davi Mufato e o Raijan Mascarello. E o Raijan veio de um protótipo, é um carro rápido, um carro que freia dentro pra caramba. E ele está com um ano e meio, um ano e pouco de caminhão, né? É pouca experiência ainda para o caminhão, mas é difícil o piloto acreditar, e que teve sucesso em outra categoria, que aquilo ali, o problema é ele, entendeu? Aí teve um treino em Londrina e ele não virava de jeito nenhum. Aí teve o último treino antes da classificação. E aí a gente tinha conversado algumas vezes, aí chegou ele e falou, olha, você não vai mexer no meu caminhão? Não tem ninguém mexendo no meu caminhão? Eu falei, não, esse caminhão já está pronto. Como pronto? Eu estou no 18º tempo. Eu falei, cara, eu não tenho mais o que fazer no teu caminhão. Já falei para você 1000 vezes para você freia antes. Mostra na câmera, mostra na telemetria, você quer frear no mesmo lugar. Você quer que eu faça o quê? Não tem o que fazer, cara. Aí chegou na classificação, ele foi lá por uma volta só, melhorou 7 décimos e foi 13º. Quer dizer, então são coisas que existem, esse tipo de coisa. E você, até quando você tem um piloto que é teu contratado, você é o dono da sua equipe. Quando tem um piloto na tua equipe que ele é pagante,
no sentido de ele leva o patrocínio dele para dentro da sua equipe, você não é mais dono, entendeu? Sim. É igual restaurante, você chega lá, você paga e quer comer bem o que você quer. É assim que funciona. Com certeza, imagino que não diz isso. Não é fácil não. Vou voltar até a questão dos monopostos ali, que tu pegasse uma era de ouro, assim, talvez, do automobilismo brasileiro, que ainda tinha um investimento forte, tinha bastante, era muito competitiva a categoria de Fórmula, correu com Christian Fittipaldi, com o Rubinho Barrichello, inclusive, quando eles estavam bem no comecinho. E na Fórmula 3, então, e essa molecada, na realidade, eles vieram depois da minha geração, né? Mas eu quando estava nesse auge, eu peguei aqui no Brasil, na Fórmula 3 sul-americano, o Leonel Friedrich, que era um dos pilotos mais completos que eu vi guiar um Fórmula. Né? Eu tinha na época, gaúcho Leonel Friedrich, só para contextualizar quem não conhece. O Leonel já tinha aí eu tinha uns 25, o Leonel tinha uns 35 anos, entendeu? 35, 36 anos, então tinha caras muito fortes. O César Bocão Pegoraro, que é outro gaúcho que era fortíssimo. Então tinha pilotos de muito nível e a gente era uma dificuldade. Então lá fora, com certeza, a história era mais fácil e mesmo eu entrei numa equipe que, na realidade, quando eu fui lá eu tinha 25 anos e tinha um jovem na equipe que era o Pedro Lamy, que era meu parceiro de equipe, tinha 17 anos e estava sendo preparado para a Fórmula 1. Mesmo assim, eu ainda consegui fazer um bom campeonato. É curioso, só pegando esse gancho, curioso que, bom, a gente fala dos pilotos jovens, mas quando o Djalma cita o Pedro Lamy, que na época tinha 17 anos, já se pensava nessa ideia de preparar o piloto para colocá-lo lá na Fórmula 1, né? Chama atenção. Tanto que ele chegou, né? Exatamente. Tanto que o Pedro Lamy chegou, né? De 3, 4 anos depois estava na Fórmula 1. Mas não fez muita coisa. Não tem. Fórmula 1 é incrível. O nível é alto, o que conta é o resultado, e as equipes de Ford são praticamente as mesmas, isso há quantos anos e anos, e isso não muda, e hoje talvez seja até mais fácil, porque você tem visto muito jovem entrando, né? Antes não tinha isso. A questão, na verdade, que eu tinha puxado também da Fórmula nos anos 80, e o que a gente perdeu, que a gente não tem mais essa força, até por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 2 categorias de Fórmula, que é a Fórmula RS, que é a herdeira da antiga Fórmula Ford, mas agora com motor Volkswagen AP, e temos a Fórmula Júnior, que é uma outra criação aí que não tem a Fórmula RS ainda tem um grid um pouco melhor, mas mesmo assim o pessoal de fora, não sei por que não vem correr aqui, por exemplo, e por que não se reforça uma categoria de monoposto, sendo que não é exatamente caro de correr, tem seu investimento. Sim. E a gente não consegue formar um piloto, na verdade, de monoposto. A gente acaba assim, muitos procuram lugar na Fórmula 3 sul-americana ou Fórmula 3 Brasil agora, que é bastante cara ainda, mesmo caro, e não se tenta formar uma fórmula competitiva de base, né? O que a gente perdeu nesse sentido? O que falta para estimular isso? Eu acho que a primeira, né? Eu como olho muito isso aí, principalmente em tudo que você falou, você tem completa razão nisso. Eu sou muito observador disso, eu acompanho o automobilismo, eu respiro automobilismo 24 horas por dia até hoje. Então, eu acho que o primeiro é a questão do custo, né? Então, eu sou um apaixonado pelos preparadores e pelo povo do automobilismo gaúcho, porque eles correm atrás. Eu acho que hoje as melhores categorias que tem estão aí no Sul. Eu acho que precisa ser um pouco mais divulgado no sentido de oferecer, vem aqui e testa, entendeu? Porque é barato, né? E de repente falar, olha, isso aqui funciona, né? Não ficar uma coisa regional no Sul que todo mundo sabe que funciona. E hoje o que acontece? O que acontece no Brasil, isso reflete direto aí também. Você pega um garoto hoje, ele não quer correr de Fórmula, ele quer chegar numa Stock Car. Então ele quer correr de carro de turismo, entendeu? E isso virou uma coisa mundial, com a febre desses veículos 1000 aqui.
principalmente que tem no Brasil. Você vai numa empresa, hoje ela não tem interesse. Uma empresa que eu falo é uma montadora. Porque não está uma Volkswagen forte, um caminhão de marcas, uma Fiat, e tem um monte de marcas, não estão com categorias fortes. Porque para eles interessa vender carro 1000, e não tem carro 1000 correndo. Sim. O carro 1000 não é atrativo para o público, então tudo isso reflete naquele garoto que quer começar a correr, entendeu? Sim. Então hoje o Brasil perdeu aquela característica. Quando eu corria, eu olhava o Stock Car, para mim Stock Car, eu nem perdia tempo olhar aquilo. Para mim aquilo ali era um táxi andando. Um táxi, um Stock Car, para mim era a mesma coisa. Sim. Então hoje não. Hoje todos os garotos querem correr de Stock Car. E uma pena, né? Uma pena, né, Djalma, que a gente... E é uma pena, uma pena. Você nos anos 80 ali, pegou, até o Bernardo chegou a comentar, uma geração de ouro, e deve ter visto muitos pilotos ali, o Rubens Barrichello, deve ter circulado, andado, conversado com o Rubens Barrichello. Até eu queria puxar um bastidor aqui que o Bernardo me contou. Tu não pregava umas peças aí no Exatamente. Rubinho, alguma vez aqui? Em Guaporé. Conta pra nós essa história, por favor, pros nossos ouvintes. Essa história foi muito legal. Você sabe que eu escrevi essa história, postei ela no Facebook e, deu 1.000.000 curtidas aquilo lá. E o Rubinho foi perguntar pro pai dele, que ele não lembrava mais se realmente aquilo tinha acontecido. E o pai dele confirmou. Então todo mundo sabe que Guaporé é muito difícil de hotel até hoje, né? E o Topo Gigi, tô fazendo a propaganda aí, Topo Gigi, depois eu quero meu quarto de graça aí. e o Rubinho... E não tinha quarto. E eles deram uma bobeada e não tinha mais quarto. Já estava a igreja lá lotada, o Topo Gigi lotado. Eu falei, fica no meu quarto aí que não tem problema nenhum, não. E aí ficaram no meu quarto, o Rubinho e o pai dele. Isso foi em 89, foi o primeiro ano do Rubinho, e eu era o atual campeão de Fórmula Ford. Eu já corria na Fórmula 3 também, foi meu primeiro ano de Fórmula 3. Eu corria nas duas categorias. Aí, eu era o número 1, andava com o número 1. Aí cheguei lá, o Rubinho, no Fogaça pra ele, era o campeão, era o cara. Aí chegou no primeiro dia de treino, eu fiquei lá, meu carro tava bom, eu fiquei ali, dando umas voltinhas, testando uma coisa, testando outra. Fui no primeiro dia, 17º tempo. Aí chegou no hotel, ele veio puxar conversa. Ô Fogação, o que acontece que você não tá indo aqui? Falei, puta, Rubinho, rapaz, eu tenho um problema aqui, mas você, pelo amor de Deus, você não conta pra ninguém, você promete? Porque isso aí vai acabar com a minha carreira. Não, pode falar. Eu prometo que eu não conto. Falei, rapaz, aqui só tem curva para a esquerda, tem uma curva só para a direita. Eu não sei fazer curva para a direita. Eu só sei fazer curva, eu não sei fazer curva para a esquerda, eu só sei fazer curva para a direita. E aqui todas as curvas são para a esquerda. Aqui eu não vou virar nunca. Rubinho, pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Não, Fogação, pode ficar tranquilo, prometo que eu nunca vou contar para ninguém. E peguei e saí do quarto, deu um migué assim, saí do quarto e fechei a porta e fiquei com o ouvido encostado na porta. E o pai dele estava tomando banho, o Rubão. Na hora ele foi lá na porta, o pai dele, batia na porta e falou, pai, fala, Rubinho, fala. Ô pai, fala, Rubinho. Você não sabe o que eu descobri. Você não sabe, não tem ideia do que eu descobri. Descobri um segredo. Aqui ele não vai andar nada, ele não sabe fazer curva para a esquerda, só sabe falar que fazer curva para a direita, e aqui só tem uma. Pô, o pai dele falou, eu dar risada no banheiro, né? Para, moleque tonto, você acha que isso aí tá enganando você, rapaz? Que maravilha. Aí eu peguei, abri a porta do quarto, de repente, assim, e falei, seu desgraçado, você falou que não ia contar nada, né? Com certeza, que bacana. Se contar, é bacana. Que é legal, né? Porque hoje o cara tá aí, fez a história que fez na Fórmula 1, 20 anos lá, e é uma simplicidade danada, né? Sem dúvida. E o acerto do carro dele, podia ser pra esquerda, né? Tudo pro mesmo lado.
Já ia mexer no acerto do carro, inclusive. Rapaz, mas tem muita história, né? Bacana, que bacana. Um último detalhe aí, Bernardo. Na verdade, ia voltar a falar de Fórmula Truck, né? Que daqui a pouco vai começar a temporada. Até as tuas expectativas. E eu queria também um comentário sobre o nosso conterrâneo Boécio, que deve voltar a correr. Que vai achar de dividir freada aí com o Regis novamente? O Regis, na realidade, eu sou até suspeito para falar dele, né? Porque eu tenho uma amizade com a família tão grande que é um negócio muito mais que uma amizade, entendeu? Então o pai dele foi um apaixonado por caminhões e corrida de caminhões. Ele não é um especialista em automobilismo, né? Uhum. E teve uma corrida aí em Tarumã, que eu até ganhei a corrida, que o Cirino me bateu, eu vinha liderando, e na última volta, o Cirino me bateu, cheguei em segundo, o Cirino ganhou. E ele juntou uma torcida, os caras pulavam o alambrado, porque ele inflamou a torcida de um jeito, e eu não tinha uma amizade com ele, eu tinha um contato assim no boxe. Ele era um torcedor, que ia nas corridas só. E ele inflamou tanto o pódio que desclassificaram o Cirino e eu ganhei a corrida. E foi um negócio assim maluco. E depois disso a gente criou assim uma afeição muito grande, e o Regis começou com um esquema muito fraquinho deles aí, do pai dele fazendo, do Beto Boécio fazendo o caminhão dele. No outro ano foi para minha equipe e aprendeu muito lá, e hoje é um piloto fantástico, né? Foi uma pena ele ter ficado fora o ano passado, mas graças ao bom Deus aí tá de volta. Tenho certeza que vai ser um grande adversário, e vai ter sucesso com equipe própria, né? Eu acho legal que eles estão com todo o pessoal aí do Sul, fazendo aí um esquema bem caseiro aí, e uma pena só que eu acho que é um piloto gaúcho, não tem muita dificuldade de arrumar um patrocínio numa categoria que dá tanto retorno e com tantas empresas ligadas ao setor de transporte como é o estado do Rio Grande do Sul. É uma pena hoje ele ter tanta dificuldade de patrocínio como se tem hoje. Felizmente, em 2015 ele vai estar de volta. Djalma Fogaça, queria muito agradecer pela conversa aqui conosco, muito bacana esse papo. Imagina. Grande abraço para você e boa sorte para sua equipe nessa temporada de 2015 na Fórmula Truck. Um abração. Obrigado, muito legal o papo, muito obrigado mesmo pelo espaço por falar de automobilismo, que hoje são poucos veículos de comunicação que fazem isso, e quero mandar um abraço especial aí pro povo gaúcho, especialmente o povo aí de Aporé, que tanto me adora e me acolhe. Bacana. E a recíproca é verdadeira. Um grande abraço, ótimo final de semana a todos. Valeu! Djalma Fogaça conosco aqui no Guaíba 300 por hora, muito bacana esse papo, Bernardo, muitas histórias, né, histórias legais aí. Imagina quando ele estiver por aqui com a Truck, em Tarumã ou Guaporé, a gente tem que tentar trazer aí no estúdio, porque o cara é uma boa conversa, e ele tem mais histórias também, não é só essa do Rubinho, ele pregava peça na galera também, que ele era mais experiente, andava de fórmula com a gurizada, ele dava umas enganadas na gurizada pra, né, se sobressair, né, pra mostrar, marcar território ali. Bacana. Djalma Fogaça aqui no Guaíba 300 por hora. Certamente quando vier a Tarumã vamos trazer ele aqui no estúdio para falar mais sobre a Fórmula Truck, enfim, para falar sobre outros temas. Agora quero puxar um outro tema, Bernardo. Um comunicado que a gente recebeu na última quinta-feira, no final da noite de quinta, determinando o cancelamento da prova Brasília Indy 300. Eu vou ler esse comunicado na íntegra aqui. Bandeirantes, quem organiza, de certa forma, a Indy aqui no Brasil. E não vou ler, então, esse comunicado. A Band informa que a TerraCap, agência de desenvolvimento do Distrito Federal, que contratou a emissora para realizar a etapa brasileira da Fórmula Indy, cancelou unilateralmente a prova marcada para o dia 8 de março. O cancelamento da Brasília Indy 300 foi informado à direção da emissora na tarde de quinta-feira. A Band, promotora do evento, informará nos próximos dias como será feita a devolução do valor pago pelos ingressos. A emissora lamenta a atitude precipitada e vai seguir investindo na promoção do esporte e de grandes eventos. Bernardo,
A Indy, então, cancelada num primeiro momento aqui no Brasil, prova que ocorreria em 8 de março. A galera no Distrito Federal passou reto na curva e deu um problema, uma encrenca pro pessoal. Até a própria Fórmula Indy agora já tá atuando em cima disso, porque prejudicou a programação de pré-temporada da Fórmula Indy. Eles tinham um projeto que eles vão implementar nesse ano novos kits aerodinâmicos das montadoras, né, da Honda e da Chevrolet. E a questão é que no Brasil eles iam usar o carro antigo e treinar com os novos kits. E isso aí não vai ser possível, porque teoricamente não teria essa prova. Então agora eles estão tentando organizar um jeito. E inclusive já surgiu a revista Racer dos Estados Unidos. Contou que o pessoal da Indy já veio aqui averiguar como estão as condições do Autódromo de Goiânia. É uma possibilidade. Tem obras mais bem acabadas, foi reformado para Stock Car, então teria essa questão de poder usar o Autódromo de Goiânia para fazer a corrida, só que não tem a estrutura que a Indy exige. E isso tudo para resolver em pouco mais de um mês. Impressionante. Eu acho que vai ser complicada a situação, viu? Tem esse grande problema. E a outra questão a outra possibilidade, eles vão fazer uma rodada dupla na prova americana de St. Petersburg, e vai ser uma abertura com rodada dupla para fazer esse teste e depois a segunda corrida com os carros novos, entre aspas. Tá aqui no estúdio também o Flávio Bandeira. Já vou pedir licença para você, Flávio. Daqui a pouquinho vai dar seu relato aqui, vai falar um pouquinho a respeito dessa situação da Fórmula Indy. Está no ar conosco a repórter Vitória Famer. Destaque para o Departamento de Jornalismo. Vitória, você se encontra na Assembleia Legislativa. O que nós temos por aí hoje? Muito boa tarde, Vitória. Muito boa tarde, Paganella. Boa tarde aos ouvintes. Nós estamos aqui, sim, Paganella, na Assembleia Legislativa, porque hoje acontece a posse de 55 deputados estaduais eleitos para a 54ª legislatura, que tomam posse nessa tarde aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha. A cerimônia, que acontece logo mais, Paganella, a partir das 2h da tarde, no plenário 20 de setembro, também vai contar com a eleição da nova mesa diretora da Casa para o biênio de 2015 a 2017. O deputado Edson Brum, do PMDB, que assume pelo seu 4º mandato no Legislativo Estadual, será empossado como novo presidente da Assembleia Legislativa, ele que vai presidir o Legislativo durante um ano. No entanto, Paganella, esses parlamentares que foram chamados para assumir as secretarias do Estado e demais pastas também tomam posse hoje, mas no mesmo dia já tem possibilidade de se licenciar para retornar às presidências das pastas e demais secretarias. Os suplentes poderão assumir seus postos a partir do início de fevereiro. A previsão do cerimonial da Casa, Paganella, é que os deputados Gilmar Sossella, do PDT, atual presidente do Legislativo, que se aposenta hoje da mesa diretora somente, continua ele que foi reeleito deputado pelo PDT aqui na Assembleia, abra a sessão para essa apresentação da nova mesa diretora da Assembleia, e depois do discurso de Sossella é a vez do novo Sobrum discursar no Parlamento Gaúcho. A cerimônia que a gente acompanha, Paganella, deve durar aproximadamente 2 horas. Tá certo, Vitória Famer tem canal aberto na Assembleia Legislativa para falar a respeito da posse dos deputados, enfim, que vão coordenar, digamos assim, a nossa política nos próximos 4 anos. Espero que coordenem muito bem, viu? Tomara que não tenhamos problema com relação a isso. Dá sequência aqui no Guaíba 300 por hora, só para encerrar a questão da Fórmula Indy no Brasil. Flávio Bandeira, jornalista, está conosco aqui também. Flávio, a gente até comentava, não emplaca a Fórmula Indy. O ano passado nós tivemos o cancelamento da prova, que ocorreria em São Paulo, e nesse ano, né, nós temos este entrave aí, possivelmente não teremos Fórmula Indy novamente aqui no Brasil, Flávio. Pois é, a Indy que já teve aqui no Brasil com a famosa Rio 400, o Autódromo de Jacarepaguá, que já não existe mais. Teve ali seu período no AMB, que muita gente esperava que fosse ser a corrida do Brasil na Indy, e agora esse cancelamento só denota que a Indy no Brasil parece assim que tem alguma coisa que faz com que não emplaque de jeito nenhum, sabe? Claro que historicamente a gente tem uma ligação muito forte com a Fórmula 1, e isso faz com que a Indy ainda seja um universo, digamos assim, obscuro, desconhecido, porque acaba sendo uma coisa quase que restritamente norte-americana, né? E aí vem pro Brasil, tenta vir ao Brasil e acaba não emplacando.
É uma pena porque acaba tirando mais uma categoria dentro do nosso mercado, até para que o público conheça um pouco mais. Tomara que se resolva esse entrave. A própria Indy, que essa corrida de Goiânia, antes de ser de Brasília, antes de ser confirmado, agora cancelado lá, cogitaram Porto Alegre. Imagina que ótimo seria. Se trabalhou, né? Uns 3, 4 anos atrás, trabalhava com a hipótese de Porto Alegre sediar. Não só se trabalhou, como chegaram a se estudar alguns traçados. Exatamente. O curioso é que assim, a Indy quer o Brasil. A Indy trabalha em cima disso e quis ter 2 corridas no Brasil. Quando trabalhou Porto Alegre, já tinha de São Paulo, eles queriam fazer mais uma corrida brasileira. Até porque tem muito piloto brasileiro, tem a questão dos brasileiros nos Estados Unidos que se identificam com a categoria. E a gente diz que é obscuro, mas poxa, o Emerson Fittipaldi há 30 anos atrás ganhou pela primeira vez uma prova de Fórmula Indy, que foi no Oval de Michigan. E foi a primeira vitória brasileira na Fórmula Indy. E foi campeão e ganhou 500 milhas de Indianápolis. E a gente não consegue, na verdade, tem muita questão de burocracia e estrutura, né? Fora a corrupção, que aqui também já tem investigação do Ministério Público lá em Brasília de suspeita de fraude na licitação das obras que deixariam o autódromo em condições de receber a Indy. Então já tem toda essa questão, né? Que é o automobilismo já se atrapalha sozinho. E aí vem mais alguma coisa para atrapalhar a externa. Nesse caso não foi necessariamente o automobilismo, né? Atrapalharam aí alguém da organização, até para registrar quem já foi piloto na Fórmula Indy, brasileiros, assim. Cristiano da Mata, que foi ex-Fórmula 1, Gil de Ferran. Exatamente. Gil de Ferran. Emerson Fittipaldi, esse a gente não precisa falar muito. O Tony Kanaan, que ainda está na Indy. Hélio Castro Neves, que ainda está na Indy. Os dois com muito sucesso nos Estados Unidos, né? Fizeram a carreira na Indy. O Rubinho Barrichello, que não teve tanto sucesso assim, mas andou pela Indy. E quase tivemos Ayrton Senna andando na Indy. Chegou a andar na Penske, que era uma das equipes na época da Fórmula Indy. E tivemos o Roberto Moreno também. Tivemos o Roberto Super Sub. E depois primeiro ele substituía outros pilotos quando se acidentavam, né? Que tinha muita lesão na Fórmula Indy. Ele era conhecido como operário da velocidade. E depois ele conseguiu, se concretizou na categoria, lutou por título, foi vice-campeão também, ganhou corrida. Então o Roberto Moreno também da Fórmula Indy. Pois é, não teremos então a Indy possibilidade talvez de Goiânia. Eu confesso que não acredito que Goiânia vá sediar a prova da Indy em 2015, até porque se em um ano eles não conseguiram organizar uma prova em Brasília, complicado, né, que em um mês se faça tudo em Goiânia. Mas enfim, se tiver, torcemos todos, vamos torcer para que tenhamos uma boa corrida, né, Bernardo? Acho que isso é o mais importante. Podemos ter uma boa corrida, eu duvido que a gente tenha uma boa organização, né? Essa... Certamente. Muito bem, Guaíba 300 por hora vai fazer um intervalo. Em seguida, a gente volta com os destaques da Fórmula 1. Nós começamos já a falar de Fórmula 1, porque os carros, a partir de amanhã, já estarão na pista para a temporada de testes em Jerez de la Frontera, na Espanha. Já voltamos. Estamos de volta, 1h41, a temperatura neste momento na casa dos 26 graus, Guaíba 300 por hora, voltando agora para projetar a temporada de 2015 da Fórmula 1. Enquanto isso, eu queria destacar o seguinte: quer ter a melhor programação da TV por assinatura? Venha para a Oi TV HD. Quem assina leva para casa mais conteúdo e diversão. Você tem mais de 110 canais, incluindo os de maior audiência. Canais de desenhos, filmes, séries, esportes, variedades e muito mais. É diversão para toda a família com canais HD em todos os planos. E tudo a partir de R$ 49,90 por mês no débito automático para quem tem ou assinar a banda larga e o fixo da Oi. O preço não muda, é o mesmo valor todos os meses. E você ainda pode ter Oi Filmes. Com Oi Filmes você pode assistir os principais lançamentos do cinema em pay-per-view direto na sua casa. Sua chance de ter uma TV por assinatura que leva para a sua casa seus programas preferidos e em alta definição. Ligue agora mesmo para 0800 001 0331, vá a uma loja Oi ou acesse oi.com.br/OiTV e assine já sua Oi TV HD. 1h42. Abro também o WhatsApp aqui para o pessoal.
nós temos um boné para sortear, Bernardo. Temos um presente aí do César Ramos, que esteve conosco aí semana passada. Ele que pilotou para a equipe oficial da Audi no Blank Pain GT Series e trouxe um boné personalizado aí dele e da equipe Audi. Vai aí estar de presente para quem mandar aí a mensagem pelo WhatsApp. 9388-7532 para quem mandar a palavra boné. O primeiro que mandar a palavra boné leva um boné oficial do César Ramos, piloto que vai correr na Stock Car. 519388-7532. Mande seu recado através de torpedo ou também do WhatsApp. Eu abro esse segundo bloco, Bernardo, pra gente falar a respeito das últimas da Fórmula 1. Está chegando a Fórmula 1, finalmente temos carros novos e discussões novas a falar, além das especulações de mercado de pilotos e provocações e equipes falidas. Agora vem a parte boa, o filezão. Pois é. E temos, né, amanhã começa em Jerez de la Frontera, na Espanha, começam os testes para a temporada de 2015, Bernardo. O que esperar dessa temporada? Eu imagino, eu já estou dando meu primeiro pitaco, que a temporada de 2015 vai ter um domínio da Mercedes como foi o ano passado. Não, talvez não tão supremo, mas um grande domínio da equipe Mercedes. A gente tem essa tendência, né, que normalmente os domínios da Fórmula 1 eles têm planos de 2 a 3 temporadas, né? A Red Bull teve aí suas 4 temporadas, a Ferrari antes teve uma grande série de vitórias, teve domínio da Renault ali com o Alonso, né? Agora a Mercedes pode engatar aí uma boa safra de carros, o motor ela já tem, a não ser que o pessoal já quer mudar a regra para daqui a uns anos, né? O pessoal não gosta mais, principalmente a Red Bull e a Ferrari não gostam que os outros dominem, né? Então eles já estão pressionando nos bastidores para dar uma atrapalhada na Mercedes. Mas também não sei, sempre tem aquela coceirinha assim, será que alguém vai surgir com alguma coisa brilhante e inovadora que vai dar o golpe aí nos que dominam e de repente vencer inesperadamente, como foi a Brown GP lá em 2009. Claro que nós não vamos ter a Caterham surgindo do nada, por exemplo, aí para ganhar a corrida. Mas eu fiquei bastante entusiasmado com o carro da McLaren. O carro que mais me entusiasmou quando eu olhei ali, que a gente ainda falta revelar o Toro Rosso, que eu acho que é hoje ainda, e falta a Red Bull. Então falta esses dois modelos aí, e a Caterham que pagou a inscrição no campeonato, mas não sei o que vai aparecer daí. E o carro que mais me entusiasmou foi realmente o da McLaren. E não sei aí, vou jogar isso na mesa. Qual é o carro que mais entusiasmou vocês aí, que vocês acompanharam? Flávio Bandeira, sua opinião a respeito dos carros da temporada de 2015. Essa questão do McLaren que o Bernardo falou é muito interessante, porque a McLaren até agora tá, digamos assim, muito naquela questão fora da pista, evocando o seu passado, né? Vamos ver como é que vai ser a partir de amanhã, né? Mas também concordo, Bernardo, foi o que mais me empolgou, talvez evocar daqueles áureos tempos McLaren, Honda, enfim. E quanto às demais equipes, até voltando à questão do domínio da Mercedes, o Toto Wolff, por exemplo, ele já fez questão de tirar essa pressão por um certo domínio da Mercedes desse ano. Diz que não é bem assim, é uma nova temporada, muda bastante e tal. E que eu acho difícil, porque deve se manter a mesma estrutura e aí daqui a pouco encarreirar mais uma temporada com construtores e campeonato de pilotos. E outra incógnita para mim, no caso a Ferrari, que parece que mudou tudo, só não mudou a gestão, que isso aí é outro caso bem complicado, que no caso mudou a questão de aerodinâmica, entendeu qual era o problema dela nesses últimos anos. Talvez também seja uma outra equipe que, olha, daqui a pouquinho com o Vettel e o Raikkonen à frente, pode ser que venha com uma certa força, não sei se brigar por vitórias, enfim, agora é meio complicado. O chefão lá, o novo chefão, agora o nome dele é... Marco Machete? Não, Marco Machete já dançou. Já foi. É um daqueles nomes assim, eu vou dar uma de Chapolin. Conde Terra Nova, Bonaventura. Algum italiano. Um italiano aí com nome épico. Confesso que eu não tenho nome. Ele disse que o objetivo é ganhar 2 corridas. Então, alguma confiança no novo carro temos, né? O nosso ouvinte Daniel aqui fala que a Williams vai brigar forte com a Mercedes. E aí? Vai ou não vai? Acredito que sim, porque a Williams não muda praticamente nada, né? Nem a pintura. Mas daí será que a Mercedes não corta os naipes da Williams? Se a Williams estiver cutucando demais ali, já que ela ganha não, paga os motores, mas mesmo assim não é a equipe oficial. Até não sei, eu nunca vi na Fórmula 1, não me lembro na Fórmula 1 de ver um construtor andar pior do que para quem ele fornece.
chegou perto disso. Aconteceu, por exemplo, em 1985, que a Renault ainda tá, só que a Renault já estava de saída da Fórmula 1 e a Lotus com motor Renault andava mais que a Renault. Mas a Mercedes está no auge, né? Então não acho difícil acontecer isso, de deixarem competir de igual para igual. Mas o carro da Williams, seguindo uma filosofia que deu certo no passado, que é de pouco, é um carro muito aerodinâmico, não tem tanta pressão aerodinâmica, né? O famoso downforce quanto o da Mercedes, mas é um carro que mais veloz de reta, gasta menos combustível, pode apertar o acelerador mais tempo durante a corrida. É uma filosofia interessante de trabalho que eles mantiveram, dá pra ver o carro novo é mais limpo ainda, né? Então, a parte de quem viu fotos já, a carenagem traseira do carro não é só tem aquela barbatana e não tem nada na traseira do carro, é muito compacto, o ar passa ali sem bater em nada, só desvia pra onde interessa. Isso, né? Eu confesso que do ponto de vista estético me agradou, viu? Esses carros de 2015 estão um pouquinho mais limpos, com menos aletas, apesar de que a asa dianteira dos carros ainda continua com aquele monte de aletas e que vão levando o ar para um lado e vão levando o ar ao longo do carro, enfim, os testes, né, nos túneis de vento é que indicam isso. Mas me parecem mais agradáveis os carros dessa temporada em relação a anos anteriores, né, Bernardo? Ano passado eu acredito que o pessoal como teve várias filosofias diferentes do famoso o bico, né, o bico com o narigão aquele. O ar ia para lugares que eles botaram o bico e tinha que planejar um carro, o que vinha atrás, né? Uhum. Então, a partir do resultado daquilo ali que eles fizeram na dianteira do carro, eles começaram a esculpir o carro lá atrás e era meio adaptado, eu acho, né? Não era, eles não pensaram o carro como um todo. Uhum. Então agora eu acho que eles entenderam melhor, mesmo tendo mudado de novo a regra, o bico tem que ser mais baixo no plano do aerofólio e agora temos novas leituras, mas mesmo assim os carros estão mais bonitos e os bicos também estão mais bonitos. Mais agradáveis. Mais agradável de se ver, assim, o carro ficou bem mais estético, apesar de que a filosofia mais bacana ainda acho que foi que a Ferrari e a McLaren adotaram, que é o narigão lá na frente, que eles fizeram, bem fluida o formato do nariz e vai lá adiante, assim, além do aerofólio, para atender as regras, né? Ficou bem bonita. A Ferrari e a McLaren são muito bonitos os carros. Só pra gente, o novo chefe da Ferrari, pra gente contextualizar, Maurizio Arrivabene. Arrivabene, eu sabia que era um Fox Terrier. Enfim, esse é o novo diretor da Ferrari, a Ferrari, né? Que é a equipe mais tradicional do automobilismo. Tem aqui o recado do nosso ouvinte, o Fábio do Jardim Botânico. Ele disse motivado por ter mais um brasileiro esse ano com o Nasser, né? Na Sauber, com o seu carro brasileiro nas cores azul e amarelo, na torcida por bons resultados dentro das limitações do carro e que não estigmatizem que nem o Rubinho. Mandou um abraço também para o Flávio Bandeira, que está aqui. Flávio, pergunto sua opinião a respeito de Felipe Nasser. A gente já comentou várias vezes aqui, né, Bernardo? Enfim, inúmeras vezes sobre Felipe Nasser. Qual a sua expectativa na medida que nós teremos aí o brasileiro numa Sauber, uma incógnita geral, né? Chegou a se falar que a Sauber não tinha dinheiro pra nada, aí apresentou um carro aí... Eu não achei muito bonito o carro, enfim, mas não interessa se é bonito, se é feio, o importa é andar. Felipe Nasser, a sua opinião? Quanto às cores do carro, Paganella, pro nosso narrador tradicional, vai ser ótimo, porque com certeza ele vai dizer que é em alusão ao Brasil. Sem dúvida. Enfim. Até pra destacar, o carro, o patrocínio principal do carro até o momento, o carro não tem muitos patrocinadores, o carro da Sauber. O patrocínio principal é do Banco do Brasil, né? Então, por isso tem as cores azul e amarelo. Isso. Mas quanto ao Felipe, a primeira temporada, né? Não tem muito, assim, expectativas de pódios, nem pensar, ele vai fazer seus pontos. Não acredito que a Sauber vá dar um carro para que ele possa, daqui a pouquinho, uma corrida aqui outra, Mônaco, por exemplo, que é uma loucura, daqui a pouquinho chegar ali entre os 10, fazer seus pontos, vai ser aprendizado. Não tem outra palavra para definir o Nasser para esse ano. Claro que a torcida brasileira anseia por bons resultados, títulos, enfim, porque há muito tempo não vem, mas o próprio Felipe, ele gravou um vídeo agora, semana passada, agradecendo o apoio da torcida brasileira, enfim, ele se diz pronto para a primeira corrida, mas ao mesmo tempo ele também já pôs o pé no freio, digando, poxa, tem algumas pistas que eu ainda não conheço e tal, então vai ser um ano de muito aprendizado. Não espero muito mais do que isso, assim, vai fazer seus pontos, provavelmente, mas também vai sofrer bastante. Ele disse que a expectativa dele é fazer pontos, até porque no ano passado a Sauber ficou no 0. Então... A Sauber não tem dinheiro, mas a Sauber tem know-how, né? A Sauber é uma equipe com história na Fórmula 1 e com
apesar de não ter chegado no que as grandes chegaram, ela tá aí desde 1993, sobrevivendo como pode, mas sempre com grandes engenheiros, inclusive lança engenheiros, outras equipes contratam. E mesmo sem o dinheiro, eles fizeram o tema de casa, pegaram o que eles aprenderam do carro do ano passado, dá pra ver que o carro tem muitas influências do carro do ano passado, é uma evolução direta. E para adaptar para a nova regra, fizeram o nariz o conceito mais seguro possível, que ele tem que passar no crash test da FIA, né, que é a parte mais complicada, que é o impacto frontal. Então fizeram um conceito robusto, que não vão ganhar muito tempo ali, mas também não vão perder muito. E vamos esperar, eu acho que vai andar perto ali da Force India, da Toro Rosso, e dependendo do tipo de corrida, na configuração que tiver, a Sauber sempre é concorrente a pontuar, né? Pois é, até uma todos os últimos anos ela tem feito pontos em algum momento. Não é que nem foi Kate Caterham ou Marussia, que seria um pequeno milagre cada vez que se aproximaram dos pontos. Então é diferente o patamar. Até para destacar, a Force India tem problemas com patrocinadores e não vai trabalhar em Jerez La Fronteira, ou seja... Jerez tá meio em suspense aí, porque por exemplo, o Felipe vai testar, quem duvidava da Sauber, amanhã testa o Marcus Ericsson, né, o nosso amigo sueco, e na segunda-feira o Felipe Nasser estreia com a Sauber no carro, mas vai estar lá. A Force India, tu já ia informar aí, não vai participar desse treino, porque o carro não está pronto. Ainda o pavorzinho de que a Red Bull aprontou o carro de última hora, e eu tinha visto aqui no Twitter até do jornalista inglês Adam Cooper, que está lá em Jerez, e ainda não tinha chegado o caminhão com o carro da Red Bull, então tava todo mundo ali, tem que montar o carro, né? Então tem a Red Bull, já teve uma temporada complicada no passado, já tá no limite. Sem dúvida. Uma outra questão aqui pra gente fechar, o nosso ouvinte Daniel manda outro recado aqui, pedindo a nossa opinião a respeito da possibilidade de não termos o GP da Alemanha. Isso porque o Bernie Eccleston falou que as negociações com o circuito de Nürburgring não andam muito bem, e temos Nürburgring em 2015, mas pode ser que não ocorra esse grande prêmio. Seria uma perda grande, né, Flávio? Na medida que a gente tem na Alemanha o principal expoente de pilotos da Fórmula 1, né? O Sebastian Vettel. E equipes também, né? Seria uma perda grave para o calendário, né? E se bem que ele cogitou o retorno a Hockenheim. Seria, eu acho que o mais prudente caso não ocorra em Nürburgring. Mas seria uma perda, olha, muito grande, assim. Que o Bernie como já... Bom, a semana passada a gente falou também que não teríamos em Monza. Aliás, não poderia não haver na Itália. Bom, aí perder a Itália e a Alemanha no mesmo ano seria complicado. É que o Bernie é um malandrão também. Ele dá essas cortadas pros caras arranjar de algum lugar mais dinheiro pra passar pra Fórmula 1, né? Às vezes tem isso horas também. Ele sabe muito bem valorizar o produto que ele tem em mãos. Não acredito, a Mercedes não ia ficar nada feliz, né? E não correr na sua casa com o investimento que ela faz na Fórmula 1 e com condições de ganhar, né? Então muita água vai rolar, e ainda acredito que vamos ter o GP da Alemanha em algum formato. Só para registro aqui, estou acompanhando também pelo Twitter aqui, alguns tweets colocados pela imprensa internacional. Daqui a pouquinho a Toro Rosso vai apresentar o seu carro lá em Jerez da Fronteira. No mínimo curioso, que é, digamos, a equipe secundária da Red Bull, vai apresentar o carro primeiro que a própria Red Bull, né? Chama no mínimo atenção isso aí. A Red Bull alega que deixou até o último momento o túnel de vento funcionando para extrair o último pentelésimo de segundo do seu carro novo para tentar encarar a Mercedes. Até ia dizer dessa questão de desenvolvimento aerodinâmico, a McLaren me impressionou, porque eu não cheguei a entrar em detalhes. Eles estão com muita confiança no carro, o discurso deles de adaptação com o motor Honda, de ter um motor criado para o seu carro, né? Porque eles sempre compravam da Mercedes e tinham que criar um carro em volta. E eles fizeram a traseira do carro, o bico chama atenção, mas a parte traseira da McLaren é impressionante, porque ela por exemplo, se tu pegar o da Ferrari, é a metade da largura da traseira da Ferrari, ali onde passa as laterais do carro em rumo à asa, o aerofólio, aquilo ali é muito compacto na McLaren. Eu não sei como é que eles conseguiram colocar ali caixa de câmbio, sistema de exaustão, deve ter alguma coisa do sistema de recuperação de energia, e tá tudo ali compactado para ter o melhor desempenho possível. Ano passado a McLaren era o carro mais tratorzão, assim, era um carro robusto, assim, largo, grande. E agora ele é um carro bem magrinho, com muita influência até da turma da Red Bull, porque lá foi o designer Peter Promodo.
Eles contrataram da Red Bull e já tem influência nesse desenho aí. Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com as cores só do carro da McLaren. A cor todo mundo ficou decepcionado. Todo mundo achou que ia vir branco e vermelho. Ainda tem história aí de que pode mudar a cor até a estreia do campeonato. A McLaren já fez isso, começou os testes com carro laranja e iniciou o ano com carro prateado em 97. Então vamos ver aí se muda, porque o prateado realmente foi meio anticlímax. Ficou um anticlímax, é verdade. 1h58, está na hora de falar quem foi o vencedor da nossa promoção aqui, levou um boné. Quem venceu foi o Elias Silva, ele é morador de Canoas, do bairro Niterói, e foi o primeiro a mandar o WhatsApp com a palavra boné para o 93887532. Daqui a pouquinho eu te ligo e a gente conversa, viu, Rafael? Fechamos por aqui o Guaíba 300 por hora, agradecendo a atenção de todos, especialmente do Flávio. Bernardo, valeu. Semana que vem estamos de novo aqui. O Carlos montou. Semana que vem vamos falar dos testes mesmo, vamos ver quem é que foi bem. É verdade. Muito bem, daqui a pouquinho tem o Guaíba Notícias com a Fernanda Bagatini. Depois você segue com a programação da Rádio Guaíba. Um abraço a todos. Tchau. On this episode of Roadkill, we're going to rebuild a 68 Charger with used motorhome parts. Guaíba 300 por hora. Apresentação Eduardo Baganella.